Um trauma com T maiúsculo, T grande, é o trauma que é marcante, que ninguém deveria passar. Ninguém deveria passar por um trauma desse na infância e nem em nenhum momento da vida. Agora, os traumas menores, os traumas com Tzinho, esses traumas, todo mundo passa. Eu passei, todos vocês que estão vendo essa live, vocês têm traumas na vida. Quem acha que não tem trauma é porque nunca se conseguiu se explorar o suficiente. Porque os traumas, eles podem acontecer dessa forma bem diminuída, bem pequenininha. Então, beleza, Manuel? Você está falando toda essa história do borderline ser um processo de comportamento, parará, parará, parará. Mas tem genética. Então, como que é comportamento? Tem genética? Como que funciona isso? Vamos lá. Eu estou falando tudo isso baseado na última revisão que saiu no JAMA Network, que é uma revista enorme, respeitada, que a gente bate continência para o JAMA, porque eles são sérios. O JAMA concluiu, ele mostrou como que a genética do transtorno borderline está mais ou menos em 54%, se eu não me engano, o número é esse. 54% de genética, de herdabilidade, o que é super baixo, tá? Transtorno bipolar passa de 80, chega quase a 90, porque transtorno bipolar é uma doença biológica. Então, as doenças biológicas, esquizofrenia, transtorno bipolar, toque muito grave, esses quadros que são bem biológicos mesmo, esses quadros que a psiquiatria pode chamar de doença, esses quadros têm uma herdabilidade muito mais presente. As neurodivergências, o autismo, tem uma herdabilidade muito maior do que 54%, é bem fraco, inclusive. Não dá nem para afirmar tanto. Agora, a gente sabe que nos estudos com gêmeos, então as pessoas que têm a mesma genética têm maior tendência de compartilhar o transtorno borderline. Então, o transtorno borderline, então o borderline, o funcionamento borderline, ele é um funcionamento que provavelmente é facilitado, ele é facilitado, a tendência é facilitada por processos genéticos também. O que talvez seja isso? Qual que é a explicação para talvez a pessoa ter? Uma explicação que eu gosto, que eu acho bem razoável, é porque provavelmente existe uma genética para a pessoa ter um acesso mais intenso ao emocional dela. Seria uma hipótese de que algumas pessoas têm uma maior sensibilidade geral ao mundo emocional, o que torna elas ótimos artistas, ótimas pessoas criativas e tal, mas também muito suscetíveis a trauma. Aí, como ela é mais ela tem mais sentimento, sensível no sentido de sentir mais, talvez, eu gosto dessa ideia porque ela faz sentido, talvez ela tenha também mais tendência de se traumatizar. E aí os traumas chegam nela mais fácil, sabe? E aí, essa seria uma explicação interessante do porquê da genética. Aí fala assim, não, mas o borderline tem alteração no cérebro, ppp. Ele tem alterações extremamente inespecíficas, que ninguém sabe dizer essas alterações, o quanto que elas são importantes, não dá para saber o quanto que as alterações do cérebro do borderline são importantes, mas o que a gente tem certeza? Que não dá para localizar no cérebro sentimento crônico de vazio, que não dá para localizar no cérebro, perturbação de identidade. A gente não deve conversar o assunto, não faz sentido conversar esse assunto psicanalítico, dinâmico, pessoal, psicológico, do ser humano, da identidade dele. Não tem sentido conversar ele a partir dessa referência cérebro, sendo que a gente não tem informação de quase nada de real, oficial, confirmada da neurobiologia. E o que a gente também descobre? Que depois de um tempo, essas alterações cerebrais, conforme a pessoa faz terapia, ela faz o treinamento de habilidades, faz terapia dialética comportamental, faz as terapias de borderline, faz os tratamentos dela, o cérebro muda, existe neuroplasticidade. Então, inclusive, isso vale para várias conversas aí de psiquiatria, tá? A gente fala assim, nossa, tal doença, a ansiedade tem uma alteração aqui no cérebro. Não tem como dizer que essa alteração é a causa do sintoma. Não dá para falar. Essa relação a gente não consegue estabelecer, tá? Talvez o problema seja uma terceira coisa que não tem nada a ver, que está em outro lugar, e esse mesmo problema central cause o sintoma
e cause a atrofia naquela região do cérebro, causa aquela alteração cerebral. Então, a psiquiatria não consegue criar essa conexão com honestidade entre alterações cerebrais e os nossos sintomas. Isso é muito incomum na psiquiatria. São pouquíssimos diagnósticos que conseguem fazer isso. Transtorno bipolar consegue melhor do que outros, mas também não consegue tanto. Esquizofrenia consegue melhor, autismo consegue melhor, mas a listinha é bem curtinha do que a gente entende de neurobiologia, tá? E aí, certo? Está fazendo sentido essa conversa? Às vezes a gente vai para um assunto um pouco mais profundo, falar de genética, falar de neuroimagem. Eu não sei se eu estou conseguindo traduzir tão bem. Cara, o que é o problema? Olha só, vou compartilhar com vocês. Todos os diagnósticos da psiquiatria, praticamente, aumenta a chance dele acontecer se você teve um trauma, né? Se você tem traumas de infância. Então, o trauma, ele é tipo o porteiro dos seus genes. Então, o portão, se ninguém abrir, ele tá fechado, não tem como passar. Tá, o portão tá fechado, ó. Ambulância. Se o portão tá fechado, não tem como passar. Então, quem que vai abrir? O porteiro vai lá e abre. A nossa genética é assim. A nossa genética é desse jeito. Os genes, eles podem ou não funcionar. Então, eu tenho um gene que vai dizer que eu vou ter câncer. Eu tenho um gene do câncer. Minha mãe, ó, vou contar a história para vocês. Minha mãe e meu pai tiveram câncer. Então, câncer de pele. Então, provavelmente, eu tenho um gene ali que pode virar um câncer de pele, talvez. Talvez vire, talvez não vire. Não sei se ele vai virar. E aí, o que pode fazer esse gene se ativar? O que pode fazer o gene aparecer? Se eu tiver algum fator de risco, tipo fumar, me expor ao sol. Então, vou ter um fator de risco, aí o meu gene vai ativar. Então, ele é um porteiro. Abriu, o gene vai funcionar. Ele vai começar a funcionar. A partir de agora, rolou. Antes estava adormecido, agora desperta. O trauma, ele é isso dentro de quase toda a psiquiatria. TDAH, todos os transtornos depressivos, transtorno bipolar, transtornos ansiosos, borderline, todos os transtornos de personalidade, praticamente, o borderline, histriônico, narcisista, todos eles têm relações com trauma. Então, quando o uso de substância, droga, álcool, cigarro, isso aí é disparado. Todos os vícios têm relações com traumas. O trauma é o elemento. Se a gente fosse comparar o impacto que o trauma tem, ele é muito, muito maior do que cigarro para causar câncer, do que tudo isso que a gente fala na saúde, que a gente fica fazendo campanha. Trauma na infância, ele aumenta assim, 30, 40, 50 vezes mais o risco da pessoa ficar viciada. O risco da pessoa ser presa, dela cometer delitos, dela se tornar instável emocionalmente. Todos esses processos traumáticos, eles estão diretamente relacionados com os diagnósticos da psiquiatria de forma geral. O que é o problema? O que é a grande história? Por que a psiquiatria não reconhece tão bem trauma? Como que a psiquiatria chama trauma? Então, vamos até falar assim, o borderline é relacionado a trauma, mas o que os estudos consideram não é 50%, é 50 vezes, tá? Eu vou pegar aqui, só para não ter certeza se é 50 vezes ou 49 vezes, mas é mais de 40 vezes o aumento de risco de doenças, tá? É meio impressionante. Eu tive que calcular no ChatGPT para saber a porcentagem era tão grande que eu tive que calcular, porque eu não acreditei nessa estatística, assim, foi uma estatística muito maluca, mas é tipo isso, tá? Mais de 20, 30, 40 vezes o risco de desfechos comportamentais. Então, a mudança comportamental emocional que o trauma causa é absurda, tá? Mas então, a psiquiatria considera trauma, ela associa trauma com eventos adversos da infância. Então, não é qualquer coisa que a psiquiatria chama de trauma. A psiquiatria chama de trauma se morreu um familiar, se a pessoa foi vítima de abuso direto, violência, se ela viu a mãe ser espancada, se ela viu o pai morrer na frente dela. Tem que ser um evento assim, catastrófico, de filme, tem que ser uma catástrofe na vida da pessoa. Aí a psiquiatria vai chamar isso de trauma. Aí a psiquiatria vai chamar isso de trauma. Tem que ser nesse nível. Tem que ser nesse nível absurdo. Absurdo para a psiquiatria poder dar moral.
Se não for nesse nível pesadíssimo de trauma, a psiquiatria vai fingir que não é trauma. A gente não entende os microtraumas. Esses são os traumas grandes com T maiúsculo. Trauma com T maiúsculo. Tesão. Trauma com tesão. Trauma com T maiúsculo, T grande. É o trauma que é marcante, que ninguém deveria passar. Ninguém deveria passar por um trauma desse na infância e nem em nenhum momento da vida. Agora, os traumas menores, os traumas com Tzinho, esses traumas, todo mundo passa. Eu passei, todos vocês que estão vendo essa live, vocês têm traumas na vida. Quem acha que não tem trauma é porque nunca se conseguiu se explorar o suficiente. Porque os traumas, eles podem acontecer dessa forma bem diminuída, bem pequenininha, em microdoses. É um trauma que é toda vez que a família vai reunir para jantar, rola um traumazinho, rola uma invalidação, rola todo um processo que cronicamente ele é estressante, que cronicamente ele é um grande trauma. Então, os processos de trauma recorrente, pequeno, mas recorrente, eles são processos que eles também constituem trauma pela ciência do trauma. A psiquiatria não legitima isso, a psiquiatria não entende dessa forma. E é por isso que quando vocês vão ler estudo, informação sobre borderline, vai dizer que grande parte das pessoas não tem trauma registrado. Mas qual que é o trauma que os estudos buscam? São esses traumas gigantescos, catastróficos na vida. E o trauma, ele pode ser só uma invalidação. É só a pessoa estar triste e a família falar, engole o choro, não é para você chorar, não. Aqui a gente não chora nessa casa. Você falar isso para uma criança de 4 anos chorando, isso é traumatizante. Não tem como não ser. Bullying no colégio, a psiquiatria não considera trauma exatamente. Esses eventos, essas situações que quem trabalha no processo terapêutico e se explora, irá entender que é inevitável sim. E aí quando você conversa com a pessoa que é borderline, você vai entender que conforme ela vai processando esses traumas, ela vai integrando, ela vai se entendendo, ela vai se regulando, vai acontecendo, tá? A live vai ficar salva assim, tá? Mas só participa quem tá online. Então, os traumas que a psiquiatria considera são diferentes dos traumas que a psicologia e a ciência do trauma considera. É por isso que as informações ficam tão truncadas. Então, quando eu falo que todo borderline é sobrevivente de um trauma, eu estou dizendo exatamente isso. Todo borderline é sobrevivente de um trauma. No mínimo, ele não aprendeu a se autorregular. Porque uma criança, então, regulação emocional do borderline. Como que uma pessoa, todas as pessoas, como que nós aprendemos a nos regular? A gente, quando é criança, quando é um bebê, quando é uma criancinha, você não é capaz de se autorregular. Você é um bebê, você chora, você grita, você dá piti, você rola no chão e quebra tudo. A gente precisa ter adultos emocionalmente equilibrados e autorregulados. E aí a criança, ela sintoniza, tipo um Wi-Fi, ela sintoniza na mesma frequência do adulto e consegue se regular. Ela não é capaz de se autorregular. O bebê se regula através da mãe. Então, se a casa é habitada por adultos descontrolados emocionalmente, se a casa é gerida, é cuidada por adultos que nunca aprenderam a se regular, da onde que você vai aprender a se regular? Com a vizinha? Com a cegonha? Não vai. É pai, mãe, tia, avó, irmão. É quem está dentro da casa. Se não tiver adultos regulados dentro da casa, você vai criar adolescentes, crianças desreguladas, porque não tinha da onde tirar a regulação, não tinha de onde aprender. Era impossível aprender a se regular numa casa em que todo mundo é desregulado, numa casa em que às vezes o pai chega e grita, às vezes dá parabéns, às vezes ignora, às vezes briga porque não fez tarefa, às vezes rasga a tarefa. Esse tipo de situação, naturalmente, ele também, além de ser traumático, por um lado, você também não tem referência de como se autorregular. Então você entende que quando você está com raiva, você grita, quando você está incomodado, você xinga. Tá? E aí, isso até traz um elemento para mim, que umas pessoas mandaram, uma moça falou comigo esses dias no Instagram, eu vou até gravar um vídeo com essa resposta que eu dei para ela, que eu fico falando sempre assim, às vezes eu falo de borderline e eu começo a usar a linguagem na primeira pessoa, começo a falar assim, o nosso funcionamento,
o jeito como a gente é. E eu falo borderline é como eu funciono. Quando eu uso essas linguagens a partir de mim, porque ela queria saber se eu tinha transtorno borderline. Né? Ela queria saber se tem transtorno borderline, porque você fala o nosso, a gente, nós, os seres humanos, você traz você. É porque se nós, pessoas, nos prontificarmos, a gente se dedicar a se explorar, a se conhecer profundamente, a gente vai perceber como que nós somos cheios desses mesmos processos que a gente fala do borderline. Então tem como você se empatizar e entender o processo borderline se você for capaz de perceber que você também é uma pessoa traumatizada, que você também não se regula em diversas situações, que você também tem medo de abandono e de ser rejeitado, porque todo mundo tem isso, porque isso é humano e quem é humano tem medo de ser rejeitado. Você quer ser acolhido, você quer isso, todo mundo quer isso. E não ter isso é pior do que dor física. É desesperador se sentir sozinho, não tem nada pior. Um vazio de si é a pior coisa que existe. Então, quando eu consigo entender que isso também está em mim, eu sou capaz de empatizar. Mas a gente tem que se explorar para isso, entendeu? Uma pessoa fala assim, o narcisismo, blá. Você também tem narcisismo em você, alecrim dourado. Você é ser humano. Oi, tudo bem? Você também quer chamar atenção. Você também dá um show. Você também é vitimista. A gente tem esses elementos em nós. E o que vai definir se a coisa se torna um transtorno de personalidade é quando esse núcleo é muito grande. Então, se eu sou muito dependente, eu vou ser borderline. Se eu sou muito narcisista, eu vou ser narcisista. Se eu sou muito vitimista e quero chamar atenção, eu vou ser histriônico. Mas, no fim das contas, a gente tem essas partes em nós que são todas essas coisinhas, entendeu? Então, por isso que é transtorno de personalidade, porque nós temos essas composições em nós, e quando um elemento da personalidade expande demais, aí ele vira um transtorno. É basicamente isso, tá? Alecrim dourado, a gente adora ficar falando, o narcisista, mas não tem um narcisista que vê meus vídeos. Todo mundo que vê sofre alguma, mas ninguém fala assim, me identifiquei, olha só. Não, gente, a gente também faz, vídeo de inveja, faz vídeo de inveja pra você ver. Vídeo de inveja, a pessoa fala assim, odeio gente invejosa, ninguém fala assim, eu sou invejoso de vez em quando, odeio gente que falsa, nunca tem um falso lendo um post sobre gente falsa, só lê os verdadeiros. Só gente verdadeira que comenta em post gente falsa, de falsidades, falso, tudo passa reto. É impressionante, tá?